Mas para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tem muita gente que me pergunta assim: Marcelo, você acha que houve uma fraude eleitoral na última Era a eleição? minha próxima pergunta. Ótimo. Se ele é confiável, porque você estabelece ele como um bom sistema político, um sistema eleitoral, um bom sistema eleitoral, compara com outras nações, mas ele é confiável? O sistema eleitoral brasileiro é confiável? Paulo, eu perdi as últimas eleições. Então, para mim era muito fácil falar aqui que eu não acredito no nosso sistema eleitoral. Mas eu acredito. Essa é a minha opinião, eu não posso negar. E eu sei que muitas vezes, quando eu falo que eu confio no nosso sistema, eu já recebo uma centena de críticas por eu acreditar no nosso sistema. Para mim, o que aconteceu na última eleição não foi uma fraude eleitoral, foi uma fraude judicial, jurídica. Houve uma fraude. Você acha que o Não, Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal trabalharam de maneira politizada na relação de observação jurídica da eleição? eu não acho, eu tenho certeza, Paulo. E por quê? Eu tenho certeza, porque eles disseram isso. Na posse do Lula, o ministro veio, Alexandre de Moraes, e falou: missão dada é missão cumprida. Isso é um fato. As decisões que foram tomadas no TSE, a gente tem certeza, convicção, que eles influenciaram no processo eleitoral. Só que isso não é fraude eleitoral, isso é uma fraude judicial. E, infelizmente, no nosso país, a gente viveu uma fraude judicial e continua vivendo, Paulo. Houve no Brasil as pessoas não entendem mais o que Montesquieu escreveu lá na Revolução Francesa sobre a tripartição dos poderes. O poder judiciário ganhou uma imunidade e uma grandeza que sufocou outros poderes. Isso não pode acontecer, isso não é saudável. Né? Quando escreveram a teoria do checks and balances, era para um poder fiscalizar o outro e equiparar o outro. A gente não podia deixar um poder muito maior do que os outros. É o que está acontecendo, Paulo. Infelizmente, hoje, você não pode discordar do judiciário. Nós estamos num Guerra nas Estrelas, no Império da Lei? E é a pior ditadura que tem. A pior ditadura que tem é aquela que é do judiciário. Porque Você não há não quem tem nos para quem defenda. recorrer. Você vai recorrer para quem? Paulo, são coisas assim absurdas. Absurdas. O que está acontecendo no Brasil beira o ridículo. A gente vai para fora do país, as pessoas comentam. Então, assim, eu lamento muito, porque o Poder Legislativo tinha que dar uma resposta para isso. E a resposta para isso, Paulo, não é com falas, não é com gritaria, não é com videozinho de TikTok. Isso se faz com ação, com atitude, com articulação política. Isso eu sei fazer, Paulo. E eu estou pronto para fazer isso, inclusive. Eu quero voltar para o Poder Legislativo, eu quero ter a possibilidade de fazer esse trabalho, porque, como você bem disse, acho que eu sou conhecido hoje em Minas Gerais, se todo mundo, né, falasse uma característica, o Marcelo é articulado, o Marcelo é um cara que compõe, que faz grupo, sabe trabalhar as pessoas. Essa é a minha vocação. Eu quero ir, e se Deus me abençoar e for para o Senado, eu tenho tranquilidade, Paulo, que eu tenho conteúdo técnico, tenho mestrado em Direito Constitucional e tenho habilidade política para fazer o que tem que ser feito, Paulo. E vamos falar, claro, o que precisa ser feito? Nós precisamos deixar claro para o STF que ele não é soberano. Uma proposta de emenda à Constituição que criasse novo processo de escolha, limitação das decisões, fim da decisão monocrática, é por aí que você entende? Vou além. Hum. Eu acho que os excessos que estão sendo cometidos no Brasil pelo Poder Judiciário precisa de uma sanção. E a sanção tem que ser dada. E quem dá a sanção é o Senado Federal. Cadê essa sanção? É via Senado que isso tem que acontecer, Qual outra casa? O porque presidente, o presidente da pela lei, República né? pode fazer alguma coisa contra o STF? A Câmara dos Deputados pode fazer alguma coisa contra o STF? Não. Quem que pode fazer? O Senado Federal. O Senado Federal tem que fazer. E por que não faz? Eis a grande questão, Paulo. Eis a grande questão. Essa dúvida eu acho que fica no meu coração e de inúmeros brasileiros que nos acompanham. Veja, Paulo, que as minhas ponderações, eu não sou um cara, e acho que todo mundo reconhece, eu não sou desequilibrado. Eu sou um cara que eu consigo colocar minha argumentação, eu consigo articular, eu consigo dialogar com todos os lados, mas o que está acontecendo no Brasil é um absurdo. E, assim, é lamentável que os nossos senadores não deem fim a isso. Então, enquanto eles não dão fim a isso, cada dia que passa,
os ministros se sentem mais poderosos e com o poder de fato, mandar na sua vida. Daqui a pouco ele te tira completamente a liberdade. Aliás, Paulo, você que é um cara que dá opinião o tempo inteiro, cuidado. Porque se um dia tiver um ministro aqui escutando a 98 FM, você falar alguma coisa que ele não gosta, do jeito que tá, ele manda a Polícia Federal na sua casa te prender. Eu já esbarrei perto disso, mas